galera, tudo bom com vocês? Na aula de hoje vamos fazer um tutorial para interpretar os famosos gráficos, também conhecidos como climogramas. Esses gráficos, eles estão presentes em muitas provas. É comum as pessoas fazerem esse processo de interpretação e há muitos alunos que têm dificuldade, que têm resistência, que não sabem interpretar esses gráficos. Por isso é relevante que vocês saibam interpretar esses gráficos na rotina de vocês. Vamos lá. Um climograma, geralmente, ele é um gráfico com essa disposição que vocês estão vendo aqui, cruzando algumas variáveis importantes. Geralmente, esse gráfico, ele tem na sua base essa sequência, que é uma sequência de 12 letras. O que a gente tem nessa sequência aqui, dessas 12 letras? Os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Então a gente vai analisar algumas informações que estão dispostas ao longo do ano, dos meses do ano, ou também das estações do ano, certo? Nesse sentido, na base, então, aí eu tenho uma variável que eu posso dizer que é uma variável de tempo. Um fato vai ser retratado, essas duas outras variáveis, ao longo do tempo, do ano ou das estações. Sabendo interpretar o gráfico, você vai saber interpretar as estações do ano nele mesmo. Aqui, na cor vermelha, eu tenho uma sequência 0, 10, 20, 30. 30 o quê? 10, 20, 30 graus Celsius de temperatura. Na outra vertical eu tenho uma variação 0, 10 ou 0, 100, 200, 300 milímetros de chuva em P. Esse P diz respeito à precipitação. Precipitação é um termo técnico que você pode enfrentar, pode assistir, precipitação ou chuva, ok? Essa quantidade de chuvas em um gráfico, quando a gente compara, por exemplo, climas no Brasil, a gente pode dizer, a partir desse padrão, dessa classificação, se a pluviosidade pode ser considerada baixa, média ou alta. Geralmente, nos padrões dos estudiosos de climas no Brasil, consideramos uma pluviosidade baixa, como por exemplo o caso do clima semiárido brasileiro, quando a gente tem uma quantidade de chuvas inferior a 1000 milímetros ao ano. A gente tem uma pluviosidade média quando temos um padrão de pluviosidade próxima de 1500 milímetros ao ano, como é o caso do tropical continental. E uma pluviosidade alta superior a 2 milímetros ao ano, como é o caso do equatorial ou do tropical atlântico ou litorâneo. Ou seja, qual é a grande aprendizagem disso aqui? O gráfico, ele nos traz informações sobre os diversos tipos climáticos, com dados do comportamento da precipitação ao longo do ano ou das estações do ano e o comportamento da temperatura. Essa linha que você vê, geralmente uma linha curva, ela é como um resultado de valores da média térmica de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio. É como se fosse uma união de 12 pontos dos valores de média térmica que a gente tem. Então, variáveis do climograma são elas as variáveis de precipitação. Essa precipitação pode ser baixa, média ou alta. Isso depende de algumas variáveis, do relevo, depende da atuação das massas de ar, das estações do ano, para que a gente tenha esse resultado gráfico. E o outro aspecto a ser observado diz respeito à questão da temperatura. Quando eu falo de temperatura, eu falo de quantidade de calor. Analisando o gráfico, é importante entender conceitos que são pré-requisitos, como o conceito de média térmica e amplitude térmica. No caso da média térmica, a gente tem aí o conceito do valor médio.
ao longo do ano, como por exemplo, ao longo do ano o clima equatorial tem uma média de 26 graus Celsius, e é uma média térmica alta. Isso é um valor, né, médio. Quando eu falo de amplitude, a palavra amplitude ela vai me dar a ideia de variação. A variação, né, considerando a diferença da máxima e da mínima. Então, se eu tiver um gráfico que a máxima for, por exemplo, 24 graus Celsius e a mínima for 14 graus Celsius, eu vou fazer aqui uma subtração. 24 menos 14, né, será igual a 10 graus. 10 é o valor da amplitude térmica desse caso específico. Claro que cada caso é um caso, cada gráfico é um gráfico. Em outra aula nós explicamos melhor os diversos climogramas brasileiros. Nessa aula, de forma rápida e objetiva, a minha meta é que você saiba pelo menos esse tutorial básico para interpretar um climograma, né? Saber quem são as variáveis, a variável de tempo, né? Essas barras, cada barrinha dessa, a quantidade de chuvas ao longo de cada mês, a linha vermelha, questão da temperatura. Então, sabendo disso, mesmo que você encontre o climograma em preto e branco, você vai saber interpretar, ok? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!